eu sou Paula Beatriz, né? Sou uma mulher transexual, negra, umbandista, diretora de escola, professora, né? Sou uma militante LGBT, né? Mas mais para as causas de travestis e transexuais. E venho nessa batalha, nessa militância muito próximo, mais assim, especificamente na educação, né? Porque eu estou já na rede há 27 anos e eu acredito porque é na educação que se inicia esse processo de formação, de construção e de desconstrução quanto a todas as temáticas, né, que venham combater todos os tipos de preconceito, né? Seja ele de racismo, de sexo, de idade, físico, né? Porque se você é gordo nesse país também sofre, né? E até mesmo mulher, né? A mulher perante o homem ainda tem essas questões, né? Então eu acho que a escola tem que estar rompendo com esses preconceitos, exatamente fazer com que eles entendam, os jovens, as crianças, e lógico, para acrescentar essa formação que vai de encontro para os pais, é que todos nós somos iguais, né? Então é onde a minha luta de estar fazendo realmente a diferença, falando que na verdade não há diferença, somos iguais, né? A minha escolarização, estudei na escola pública, e aí quando fui para a 6ª série eu tive que sair da escola pública por questões mesmo de preconceito, discriminação, tá? E aí fui para uma escola particular, e nessa escola particular eu fui muito bem recebida, né? E contando que até hoje nós estamos já formados há 30 anos e nós nos encontramos sempre no último domingo de novembro, né? Toda a turma. E para minha surpresa, eu fiquei mais surpresa que quando eles me encontraram. Aí eu fui ao encontro, mas aí já a Paula, porque quando eu estudava não era a Paula, né? Eu era a gay e o meu outro nome anterior. E aí eles todos assim colocando, mas a gente já sabia, a gente já tinha a mesma visão, né? E eram só, na nossa turma, só de meninos na escola particular, que era uma escola tradicional católica, então só estudava os meninos numa turma e as meninas na outra. Então, mas as meninas a gente tinha convívio na hora do recreio, do intervalo. E aí algumas meninas da época também participam. E aí elas até falam assim, mas só que você, na hora do recreio era mais com a gente, brincando com a gente, do que você ficar com os meninos. Entendeu? Então, quer dizer, já tínhamos esse entendimento. E nessa escola eu nunca passei por numa situação vexatória, de constrangimento, nada. E aí depois eu voltei para o curso de magistério, aí fiz na rede pública, né, na Presidente Kennedy, e aí lá me formei o curso de magistério, lá que eu iniciei a lecionar também, né, aí depois fiz o curso de letras, né, a graduação, fiz a pedagogia, e aí fui caminhando pela educação, assim, outras, né, delegacia de ensino, diretoria, sempre na área pedagógica, fui responsável pela formação de professores na área da alfabetização, somente quando se iniciou a pesquisa, né, a leitura da psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira, que aí é o construtivismo, então eu tive toda uma formação, e aí eu tinha aqui no grupo, dando essa formação aos professores para mudar, né, sair aquela coisa da cartilha e iniciar um outro processo de construção do conhecimento, né. E ali com a formação, de repente, estou na direção de uma escola, aí fiz o concurso, fui aprovada, e aí é aqui onde eu estou. Então, aí na rede estadual eu sou diretora, né, concursada efetiva, na rede municipal professora, né. Fiz gestão educacional pela Unicamp, fiz docência no ensino superior pela Estácio de Sá, né, e diversos outros cursos. Eu sempre estou estudando, sempre estou atenada, né, para poder estar informada, inteirada, para poder saber trabalhar com essa juventude, essa criançada aí,
para estar dando o melhor orientação, a melhor informação, para que realmente se desconstrua todo esse processo que vem ao longo da história. Olha, ser negra no Brasil ainda é uma grande luta, né? Porque apesar de ter aí uma falsa abolição da escravatura, né? Porque na verdade não houve mesmo a abolição, ela é falsa, né? E contando que nem se comemora na verdade o 13 de maio, né? Você vai pegar as questões mesmo raciais de afrodescendentes, não comemora o 13, sim o 20 de novembro. Porque aí ele que reflete, na verdade, um ponto, né, quando Zumbi dos Palmares, né, foi assassinado, ocorreu todo aquele incidente. Então, quer dizer, para uma luta realmente de direitos dos negros, né? E aí onde vem muitas questões. E aí realmente assim, e a negra sempre é muito vista no nosso país como assim, a mulata, né? Não a negra daquele respeito, é a mulata, a cor, né? É mais vista que é a sambista, né? Quer dizer, ela não como assim, que é uma mulher negra que pode estar exercendo diversas profissões, está até exercendo cargos de alto escalão, vamos dizer assim, mas ainda visto assim como é a passista, a sambista, carnaval, a doméstica, né? E não dando aquele valor real por ela ser negra. Mas assim, na verdade, a gente percebe pelos olhares, uma coisa assim velada, entendeu? Não assim que foi diretamente, né? Porque não sei se porque conhece, sabe, né? Que porque eu vou realmente assim recorrer à justiça, tá certo? Porque está garantido em lei, né? Quer dizer, uma pessoa é injúria, uma difamação, eu vou recorrer. Então aí a pessoa fica, mas eu percebo assim veladamente, né? As pessoas não têm aquele pezinho atrás, vamos dizer assim, por conta que sabe que eu não vou. Opa, então vamos discutir isso, refletir sobre isso lá no local correto, que é com a justiça. Eu não vou me expor aqui com você brigando, xingando, nada, porque também não vale a pena. Ou se desconstrói pelo bem, né? Porque na verdade isso que eu já tinha que vir inteirinho, quer dizer, me respeitar enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? E aí não respeita, porque é negra e ainda mulher transexual. Então não, tem uma lei que me defende, que me garante, então você vai agora respeitar na dor. Não vejo que os negros estejam tão bem representados, porque geralmente a gente vê fazendo papéis, como eu já falei, assim, de doméstica, ou de mecânico, quer dizer, não é uma profissão de destaque, ou nem sendo às vezes o mocinho, né, o ator principal, né? Então, raramente houve um ou dois casos de novela que deu essa ênfase, mas no estereótipo não é dessa forma, né? Como assim, até falando em termos de educação, livros didáticos não apresentam uma família negra, entendeu? É sempre a família, aquela coisa, a branca e aquela, né, legalzinha, o pai, a mãe, os filhos, tem a avó, o vô, né, aquela árvore genealógica que hoje, na atual conjuntura, as famílias, né, e as novelas também não dão essa ênfase, teatro, cinema, sempre, ou marginal, até mesmo fazendo papéis de marginais, né, que já é isso cultural, né, principalmente na periferia, quer dizer, o negro na periferia sofre tremendamente. Logo quando a lei, né, 10.639 foi aprovada, né, sancionada pelo presidente, que era presidente na época, então se iniciou todo um processo de formação para os professores, né, a nível nacional, estadual e municipal, tematizando o tema que realmente, por ser já obrigatório, mas também trabalhar de que forma? Porque até então, antes, só se trabalhava assim, o 13 de maio, aquela história, na verdade,
escravos, mas na verdade os negros foram escravizados. Então, quer dizer, essa desconstrução também que foi necessária para que os professores compreendessem que não se trata de escravidão, sim, foram escravizados do continente africano, porque até então tudo que se ensinava na escola estava voltado para o quê? O continente europeu. Né? E aí não, vamos ver a África de outra maneira. Então, quer dizer, as brincadeiras que existem na África, os brinquedos que tem na África, a língua africana, né? Quer dizer, todo o conjunto, na verdade, que teria que ser trabalhado sobre essa história realmente da África, a cultura afro-brasileira no nosso país. Não, há até uma preocupação dentro do movimento LGBT, né, principalmente de mulheres transexuais e homens trans, também acrescentando ainda essa temática. A gente sabe que ainda já é mais uma outra situação, mais uma situação que nos deixa vulnerável. Você está entendendo? Então, há sim a preocupação. Em momento algum, não há aquela coisa assim, não é tema agora, está no LGBT. Não, então está incluso, porque há LGBTs negros. Então, nós não podemos desconsiderar que não existe essa realidade de negros, né, da afrodescendência, e ele é gay, mas ele fala que ele não pode, dentro do movimento, se assumir gay, porque tem ainda aquela pressão do movimento da questão da viribilidade. Entendeu? Quer dizer, é negro, então, de não aceitar. Então ele mesmo já me falou, mas aí que você tinha que estar modificando isso. Ele falou, mas Paula, é muito difícil. Você não sabe como é a resistência. Que aí os alunos não tem mais aquela intimidade assim, ou, né, de falar, eu quero ser branca, aquela coisa como eu lá na minha infância, entendeu? A gente não percebe que a criança já, não, tô bem e eu não percebo, eu não tenho casos, né, eu aqui como diretora, de pegar um caso que, por exemplo, que um aluno chamou o outro, entendeu? Seu negrinho, ou Saci Pererê, como era antigamente, sabe, hostilizando. Não se tem isso. Entendeu? Quer dizer, por conta do quê? De um trabalho que vem vindo realizado ao longo do tempo. E parte já até da educação infantil. Entendeu? E principalmente quando a educação infantil é muito assim, o brincar. Então aí não só ser apresentados os brinquedos culturalmente europeus, né? Também apresentar os brinquedos africanos, né? Porque existem vários. Né? E aí esses dias recentemente eu vi que vai ter até uma formação para professores de um jogo afro, entendeu? Para poder ensinar os professores para então trabalhar com as crianças, né? Que precisa realmente ir formando, então por isso que eu acredito que precisa se formar constantemente os profissionais da educação. E quando eu falo profissionais, é desde a merendeira até a supervisora de ensino, dirigente, sobre todas essas questões. Não é só o professor que está em sala de aula. Porque, de repente, ali na hora de estar servindo a merenda, pode ter uma ação. E aí, como essa servente escolar, essa preparadora da merenda vai agir? Né? Então, ela precisa também ter essa formação para ela poder estar orientando ali nesse sentido. Então, precisa formar todas as pessoas para que, então, isso vire uma cadeia e aí vai formando continuamente todo mundo e aí vai se mudando. A escola que é o início mesmo, né? É a base ali que vai dar toda essa construção, essa formação, né? E é um espaço em que se passa muito tempo, né? Que se você for ver, você tem que ficar no mínimo 11 anos dentro de uma escola. E não apenas pontuais, né? Porque, por exemplo, só o 20 de novembro. Então, quando chega em novembro, então vamos trabalhar sobre a questão dos negros. Não, tem que ser do início ao fim. Porque lá na sua sala está lá um negro que foi matriculado e ele está lá desde o primeiro dia de aula e vai estar até o último dia de aula. Então, isso tem que ser trabalhado constantemente. Não ficar só com as datas, né? Essas datas são, na verdade, de quê? De movimento, de manifestação. São datas realmente, assim, vamos dizer, até políticas historicamente, para poder o quê? Olha, acorda,
que nós existimos. Então, né, quer dizer, mas na verdade existe-se os 365 dias.